Olá, queridos, tudo bom? Aqui é o professor Michel Vinagre. Estou muito satisfeito com o retorno do canal, muitas pessoas se inscrevendo, curtindo. Queria pedir a você, né, que ajudasse esse programa, né, educacional, curtisse, compartilhasse, se inscrevesse, né, em nossos canais, né? Nós estamos aqui disponibilizando aulas. Nós temos várias playlists, né? Uma das playlists que nós temos é no sentido de legislação penal, essa nova, né, crimes contra a administração pública. Nós temos uma playlist que é mais aprofundado, somente o que cai, então a gente está fazendo o possível, né? Eu quero ajudar você a passar no tão sonhado concurso público. Posso te ajudar? Sou professor há 15 anos. Essas ajudem no canal a todos, né, que sentirem, que gostarem também. Nós estamos trabalhando sobre crimes contra a administração pública, especificamente dos crimes do funcionário público contra a administração pública. Nós vamos encerrar todos os crimes contra a administração pública, até os crimes de licitação, né, que saíram da lei de licitação, né, sua maioria está no Código Penal, e nós vamos aqui estar trabalhando. Nós já falamos sobre os crimes de peculato, tudo ali, peculato próprio, já trabalhamos tudo e agora a gente parou na concussão. Queria pedir a você que abrisse, né, seu Código Penal, o seu vade-mecum, né, no artigo 316, e fosse conosco aí, né? Olha, a construção é um crime que causa muita repúdia, né? Porque é o ato, quando o funcionário público, ele exige, né, do particular algo indevido em prol da função que ele exerce. Então, se você ler lá, você vai ver que a, a conduta está tipificada, né, consistir em exigir, né, para si ou para outro, não interessa, né? Direta ou indiretamente, essa questão da indiretamente, ela tem que ser uma indireta, mas bem explícita, né, porque a exigência, né, ela tem que causar um temor real na pessoa, então não pode ser aquela coisa subliminar, na verdade ele dá a entender nitidamente, né, causando temor no particular, que se aquela exigência não for cumprida, as coisas não vão funcionar, né? Então, diretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, tá? Desde que ele dê isso daí, pode ser um policial de folga, pode ser um fiscal de folga, pode ser uma pessoa que já está no curso, né, de delegado, já transita, já tem uma carteira, as pessoas já estão te vendo, né? Você está dentro ali, de repente numa viatura, né? Num translado ali na academia de polícia, então isso não interessa. A questão é o que você vai transmitir ao particular. É a teoria da aparência real. Ou seja, o particular está vendo ali um funcionário público, é isso que vai ter, né? E você não é um particular usurpando ali da questão pública. Você realmente já, né? Ainda que você não esteja, só ajeitando aqui, né, propriamente dita, com alguma exigência, o particular já te vê como. Então você vai ter essa questão, né? A pena de reclusão de 2 a 12 anos, né, admite o acordo de não persecução. Há uma crítica particular minha, que uma das exigências, né, para o crime do ANPP, do acordo de não persecução penal, seria e é, né, que o crime não possa ter violento, não pode ser um crime violento. Mas eu percebo sim uma violência na construção. Porque o ato de exigir tem que minimamente causar, no particular, um temor para ele ceder. Não é algo que ele ignore, né? A gente que milita ali na área penal na prática, eu sou professor, mas também sou advogado militante ali das fronteiras criminais, a gente tem cada coisa, caminhoneiro com uma carga 12, 13 horas retida, tendo que ligar às vezes para ter um dinheiro para liberar na, ou na barreira alfandegária, ou na divisa de importação, ou entregar o produto no porto, ou uma operação policial, ou para o fiscal da Receita. Então, a gente tem várias questões aí muito desagradáveis. Então, eu compreendo que o espectro de violência tinha que ter, né, uma amplitude maior, mas não é isso que a doutrina, que a STF, a STJ permite, tá, NPP.
Então você pode colocar. E seria bom para a prova oral, você florear uma prova escrita, né? Data vênia, abre um adendo contra, né? Manifeste meus protestos, enfim, você vai dar ali para mostrar que você sabe realmente o que, que é. Outra coisa também, né? O crime de construção foi recentemente alterado em 2019 com o pacote anticrime, né? A Lei 13.969, que mudou tudo, mudou a lei de execuções, mudou, sabe, mexeu em mais de 10 leis penais especiais extravagantes, mudou toda a normatividade, alterou coisas até no Código de Processo Penal. Então, ela foi alterada porque existia uma repulsa, né? Essa lei, esse artigo 316, ele é muito técnico. Vai ter crítica no artigo 1º, no parágrafo. Então, você vai observar que antigamente, né, antes de 2019, a pena era de 2 a 8 anos. Aí perguntava como você pode ter uma lei de 2 a 8 anos, né, se a figura anterior, o funcionário público só solicita ou aceita, e ele vai ter uma reclusão de 2 a 12 anos. Então, isso daí já foi exaurido, né, essa incongruência ela já foi corrigida. O sujeito passivo é o funcionário público, né, mas de alguma forma também pode ser aquele indivíduo que ainda não está exercendo a função, né, nomeado, mas não está em exercício, aquilo que eu te falei, né, teoria da aparência, ou seja, a todos os aspectos de servidor público, óbvio que o particular não vai pagar para ver se ali naquela sala todos estão nomeados, você está ali, os seus pares estão te vendo, vai saber se você é nomeado, está no estágio probatório ou não, né? Óbvio que não vai ter. Se vale da função para exigir a questão indevida, ou seja, você tem que se valer da função. Você pode ser uma pessoa de folga, uma pessoa não nomeada, né? E tem sempre essa questão da abrangência. A pena ela é aumentada da terça parte quando foram pessoas que ocupam cargo de confiança, de direção, né? Do órgão da imersão direta, sociedade de economia mista. Por que isso? Se você observar, nessas pessoas que exercem esse cargo de confiança não são concursados públicos, eles são o que chamamos de livre nomeação. Só que são livres de nomeações, né, que detêm um poder imediato, que passa, né, o poder passa. O funcionário público, com a sua carreira ali, só vai sair nos casos de lei, com sentença transitada em julgado, com processo administrativo, né? Então, esse particular, ele merece realmente algo mais, porque ele, às vezes, dependendo da pasta, um ministro, por exemplo, está exercendo um comando sobre centenas ou milhares de pessoas concursadas, e é óbvio que essa conduta odiosa, né, ela permite uma reprimenda maior, né, dessa pessoa que teve tanto da administração pública e está sendo tão pequena diante disso. Então, esse aumento da terça parte para essas pessoas é bom, tá? Você ter essa noção aí. É outra coisa que pode concorrer, né? O particular ele pode concorrer por crime de concussão, mas abrindo adendo com abrindo a primeira aula dos crimes contra a administração pública, que são dois. A teoria monista unitária, que é que todos, artigo 29 do Código Penal, que diz que todos aqueles que concorrem para o crime serão culpados na medida da sua culpabilidade, né? Ela vai dizer no artigo 30, né, que as questões de ordem pessoais não se comunicam salvo com elementares do crime. Então, ou seja, eu tenho que abrir dois adendos. O fato do particular estar praticando esse crime tem que ser uma das elementares do crime. Ele tem que estar ali se fazendo de um guarda, se fazendo de um fiscal, se fazendo de uma pessoa e, obviamente, com ciência exata do que ele está praticando. Essa ciência exata é muito interessante porque nós punimos o direito penal dos fatos, não do autor. Então, você não pode ter uma conduta penal objetiva. Então, por isso que o particular tem que ter noção que ele está concorrendo àquele crime sobre as condições, né, com funcionários públicos. Se ele não soubesse, ele não poderia responder. Então, é por isso. O núcleo do verbo, né, é o exigir. Então, você tem que ter uma... Eu creio que essa é a facilidade da concussão, né, quando a gente vai ali ver a diferença de concussão, concussão passiva, né? O 319, então você vai ver ali da prevaricação, você vai ver que esses detalhes que você vai estar diferenciando, né? O núcleo do verbo exigir, né? Então é a relação simples, né? No 317 é solicitar, né? Então tem que ter uma influência intimidativa, por isso que eu faço essa crítica NPP, mas é só uma crítica de um professor, isso não se atém a nada, né?
Então, a solicitação seria um médio positivo. Eu já estou abrindo adendos da forma, né, como é vista, porque em concurso é bem confrontada essa questão do 316 com 317, né? Então, você pode resumir que na construção, né, isso você tem que ter uma exigência, uma grave ameaça. E no passo da corrupção passiva, só uma solicitação, não tem grave ameaça, ou aceite, né? A gente vai estar falando da corrupção passiva propriamente agora na frente, mas a gente vai estar vendo isso, né? O crime é formal, não é necessário que o indivíduo obtenha a vantagem, né? Não há necessidade do resultado naturalístico, né, para sua consumação, diferentes crimes materiais. Basta só a exigência, né? A entrega, o proveito, se vai dar não a um mero exaurimento, ou seja, não é conatos, é um mero exaurimento, que é o crime material. A vantagem devida deve ser de natureza econômica, patrimonial, né? Tinha essa dúvida, né? Ela tem que ser de natureza patrimonial, econômica. Então, há sim uma grande parcela da doutrina que sim, tem que ser econômica, mas não, tá? Infelizmente, né, a coisa até feita de falar ainda hoje, né, pode ser de qualquer natureza, vantagem, até mesmo sexual, né? Política, por exemplo, coisa nojenta, né? Você ter isso daí. Apesar que na prática, a gente vê essas exigências aí, mas na prática você sabe que o MP vai vir com estupro mesmo, essa pessoa se sentir ali com tanto medo a nível de ceder, né? Um ato sexual, etc., ou uma, né, uma conduta ali dentro dos crimes contra a ordem sexual, a liberdade sexual, a oportunação sexual, etc. Jurados também pode ser, isso daí é um adendo, né? Enfim, a gente tem que ver isso. Agora vamos falar sobre um crime que só vai existir para ferrar você em concurso público. Ele não tem como ter prática. Até tem aqui, eu vou dar um exemplo, né? Mas na prática mesmo, que é o parágrafo primeiro, que é o excesso de exação. Né? Primeiro, eu falei que o artigo 306 é muito mal redigido, né? Como os crimes contra a administração pública, vai ter coisa que não era para estar encaixada ali, mas a gente está ali, o legislador botou. Então, o funcionário público, agora a gente saiu, né, do caput da construção, então passar agora no parágrafo 1º, artigo 16, que já é outro crime, tá, que é o excesso de exação. Nesse caso, o funcionário público ele vai exigir o tributo ou contribuição social que ele sabe indevido, né? Ele sabe que é indevido, mas ele está exigindo, né? Pregando força, meio vexatório, constrangimento mesmo, entendeu? Que a lei não autoriza. A lei, a pena é menor, né? De 3 a 8 anos, também admite o ANPP com a crítica que eu estou fazendo, né? Mas a técnica é um tipo que não tem como. Mas, para que você possa colocar isso na prática, eu tenho um macete. Tá? Seria esse? Os cartórios, né? Porque a conduta em comenta é autônoma, ou seja, ela é independente do caput. Isso daí é. Então, a exigência legal, né, dessa Constituição se dá em benefício da administração pública. Por que a pena é menor, professor? Porque no caput, ele exige para si ou para outra. Nesse caso, essa pessoa está sendo grosseira, está exigindo que o particular pague, está de maneira vexatória, mas seria um imposto voltado para a própria administração pública. Se a nível de exemplo, só consigo te dar um. E salvo pelo STJ e STF, porque hoje as cobranças são de greve, né? São bancárias, né? Que seriam os emolumentos correspondentes aos notoriais. O STF, né? Ele diz que é objeto material o STJ. Então, seria até mais fácil você chegar no cartório, a pessoa te cobrar coisas que não existem, que sabe que aquelas taxas não eram necessárias, e de ali, de alguma forma, querer te constranger, né? Te humilhar, né? Coisas assim desse tipo. Isso é importante? É. Por que é importante? Eu entendo, e aí eu acho que uma coisa que a gente, quando forma alunos para concurso público, tem que fazer você pensar, esse é um erro, porque às vezes o professor sacramenta e você vai direto naquela questão e a banca lá, né? A FGV pensa diferente, a SESP pensa diferente. Então, se funcionar
com esse exemplo, né, da exigência de algo que não era correto, que é algo que a administração sabia, mas de meio vexatório, te pregando algum tipo de constrangimento, ao meu ver, isso daí tiraria os crimes contra a honra. Porque, especificamente, seria um crime até mais específico. Você poderia arguir contra o funcionário por uma injúria, mas eu creio que seria um excesso de exação. Há controvérsia, você vai ter que fomentar. A gente está aqui para pensar, né? É uma questão que eu não vou te deixar confortável na primeira fase, que é objetiva, mas eu posso te deixar muito mais confortável na segunda e na terceira fase, porque você vai ter condições de articular isso, tá? Então seria mais ou menos isso. Agora, a consumação, né, ocorre no... Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação aqui. A consumação ocorre no momento, né, que é a cobrança ilícita, o tributo, né, ou o constrangimento, né? É um delito formal, ou seja, não há há culpabilidade com a tentativa, mas há doutrinadores que entendem que não há o conato, né? O parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º do artigo 316, eu passo o pressuposto que você tá aí, né? Diz que se o funcionário público desvia em proveito próprio de outro que recebeu indevidamente para recolher os cofres públicos, né? A pena de reclusão será 2 a 12 anos. Então, olha só. Ele recorreu, né? A doutrina chama isso de excesso de exação qualificados. Ele tem uma diferença, ou seja, ele pega esse dinheiro que ele cobrou de uma maneira indevida, tá? E desvia, né, em proveito próprio, recebe indevidamente para recolher os cofres públicos, ou seja, reclusão de 2 a 12 anos. É uma exação. Uma vez, porque você tem que entender isso para você não entender qual a diferença entre peculato e desvio, né? Uma vez mais, né, essa técnica legislativa ela é muito ruim, né, porque a pena mínima é inferior do parágrafo 1º. Então, só aí você já vê que é um. O desvio, é isso que você tem que atender. Esse desvio de exação qualificada, excesso de exação qualificada, ele ocorre posteriormente, mas, porém, antes da incorporação ao patrimônio público. Ou seja, eu desvio o dinheiro posterior a esse fato, mas antes da incorporação. Porque se a quantia já ingressou nos cofres públicos, eu vou ter a figura do peculato desvio. Olha que questão boa. Se eu constranjo alguém, cobro algo que é errado, um imposto que eu sei que é errado, e aí depois que o particular paga, eu retenho, eu vou ter um excesso de exação qualificada. Agora, se eu lanço aquilo nos cofres públicos e depois desvio, vou ter um peculato desvio, né? Então, é uma ação pública incondicionada. Seria a forma, de repente, de uma prova, principalmente a cara da SGV, né? Tentar te pegar aí. Porque realmente, direito penal, eu estou falando com duas pessoas, né? Dois tipos de aluno. O que tem que passar, mas odeia, e realmente o erro é que você fica tendo a exemplo, corta o exemplo, eu corto suas pernas, por isso que você tem que pensar. E a pessoa que gosta de direito penal vai devagar, ele vai contar uma história lá, opa, não entrou nos cofres públicos. Ele exigiu algo que não era devido, ele impôs o meio vexatório, mas ele propriou para si. A peculiar desvio é essa exação qualificada, essa exação qualificada. Para ser o peculato desvio, tinha que primeiro adentrar no cofre público, de alguma forma. O cofre público que eu falo é uma menção, né? Uma fiança. Ela entra no cofre público desde o momento que é lançada para o escrivão. Tá? Então, para você ter. Agora eu volto a falar, tirando aquele exemplo dos cartórios, eu não consigo ter outros exemplos aqui. Posso depois ver, a gente vai sempre estar refazendo a aula e pensar, mas eu acho que é muita criatividade, porque não tem uma aplicação lógica, né? Não tem aplicação lógica. Corrupção passiva, né? Esse é muito interessante, principalmente, né? Esse é o crime contra o particular, crime contra a administração pública, né? Dos funcionários públicos, e a corrupção ativa é crime contra a administração pública praticado pelo particular. A gente vai ver tudo que ele burla, né? A teoria monista, unitária, a gente vai falar tudo, né? Então vamos lá. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la. Eu não vou de novo fazer todo o cronograma, que é a pessoa que foi ali, que está no curso de formação. Então,
basta uma leitura, né, a lei seca, né? Aceitar é mais em razão dela. Então a gente vai vendo aí. Vantagem devida, aceitar a promessa de tal vantagem, é a punição de 2 a 2 anos. Eu abri um adendo na primeira aula, os crimes de administração pública, só para explicar o porquê desse hiato, né? Por que, professor, é tão grande essa questão de 2 a 12 anos? Porque, como é um crime que mexe com a administração pública, não é justo, né, condenar uma pessoa que desviou 10 milhões e outra que desviou 10 mil reais. A mesma pena. Então, o juiz ali na sentença, ele vai ver todos os elementos de culpabilidade, no artigo 59 do Código Penal, aqueles novos elementos, culpabilidade, reprobabilidade, reincidência, etc. Tal, e vai ali botar pena tentando alcançar patamares maior para distinguir, né? Porque realmente é muito desproporcional, né? Pessoas que quebram o horário, né? Deixando um adendo para vocês, no sentido que o PAD, as sanções administrativas cíveis de probidade administrativa, não tem nada a ver com isso. São autônomas, né? Na certa, acho que no 2 eu explico a diferença, né? Que faz coisa julgada em um e outro, não tem como voltar isso aqui agora, né? A tutela é a moralidade administrativa, né? O agente poderá praticar a conduta por 3 núcleos do tipo de forma diferente. Primeiro, ele solicita a vantagem, né? A conduta inicial, parte do funcionário público. Olha, eu posso fazer isso daqui, eu posso liberar se você me der isso. Então, um ato de solicitar uma ideia, sabe? Diferente da construção que você exige, né? Você impõe, você não sai daqui, a carga vai ficar presa. Solicito, ó, posso soltar, tá? Não exige, né? Então, é um mero pedido. O outro é uma exigência, é uma ameaça, né? Receber a vantagem devida, né? A parte do particular. O particular já chega ali. Há um erro absurdo que, para ter a corrupção passiva, tem que ser ativa. Não tem, porque na modalidade, quando o funcionário público solicita, eu não vou ter a corrupção ativa. Agora, eu vou ter a corrupção ativa com a corrupção passiva no momento que o particular ele dá, né? Ou seja, o funcionário público ele aceita, né, a receber a vantagem devida, ou que o particular oferece a vantagem. Aí sim eu vou ter, mas a gente vai falar isso lá na frente, né? Então ele vai solicitar a vantagem, a primeira, receber a vantagem devida, né? Aí a conduta sai do particular, mas ele aceitou, né? Ele que ofereceu a vantagem, e aceitar a promessa, né? A conduta inicial continua partindo do funcionário que fez a promessa. Então, tem esse adendo, esse link que a gente vai com 333, porque muitas pessoas erram. Às vezes o cliente chega no escritório, doutor, mas como quer me condenar em corrupção ativa? É passiva se não tem ativa? Você tem que explicar para ele que obrigatoriamente não tem que ter esse encaixe, que é acaso. Um exemplo, quando ele solicitou, não tem que ter a necessidade da corrupção ativa. Agora, quando é o particular que oferece e ele aceita, aí muda a questão, tá? Agora, o parágrafo primeiro, ele vai mostrar o seguinte: às vezes o cara só é espertalhão. Como assim? Na verdade, o brasileiro tem medo dos órgãos públicos, qualquer um. Então, às vezes, não tem nada que fazer. O cara vai ali resolver a situação e ele pode resolver. Mas há casos que essa corrupção ativa torna um corpo e a pena é aumentada, né? Então, o parágrafo primeiro ele vai falar que a pena é aumentada da terça parte. Se, em consequência disso, o funcionário faz alguns atos, na verdade 3, ele retarda qualquer ato de ofício. Seguir um fluxo, ele segura. Ele deixa de praticar qualquer ato de ofício, um ato omissivo, não vou fazer o que eu tinha que fazer. E pratica ato de ofício infringindo o dever funcional. Quando ele chega a ingerir, né, essa interferência na administração pública, aí sim vai ser aumentado. Agora, uma coisa interessante, você tem que estudar ali o artigo 59, a teoria trifásica da pena, senão você não vai entender o que é a posição inicial, o que é aumento de pena, qual a diferença, né, do aumento para majorante. Você tem que entender as 3 fases, né? Esse aumento de pena, né, ele é muito recorrente em concurso. Então, ou seja, eles são
não é uma elementar do caput. Então, o juiz, né, quando ele for incrementar isso, ele vai aplicar isso na terceira fase da dosimetria da pena. E isso tem uma diferença. Porque quando ele bota a terça parte, ele não vai botar a terça parte em cima de 2 anos. Pode vir que a pena já vem, pode acontecer que a terça parte da pena já venha chegar em 5 anos. Então, olha a diferença. Se eu boto isso no caput, eu tinha que partir da pena mínima que vai ser colocada. Se vai ser majoração ou não, isso não vem ao caso. Você ainda tem a segunda fase da dosimetria da pena, na última. Então, dependendo quando o corpo chega da sentença, você pode ter uma sentença de 6 anos e você ainda vai acrescentar. Então, isso é muito interessante, tá bom? A classificação, a corrupção passiva, ela tem algumas classificações, é decoreba, mas seria interessante, né? Primeira, corrupção imprópria. O que seria essa corrupção imprópria, né? Ela visa a prática de um ato legítimo, ou seja, o ato é legítimo, ele solicitou, recebeu, aceitou, sabe? Aquele ato que já era legítimo, só que ele foi mais célere, né? Beneficiou o indevido. A corrupção própria, essa é muito pior, porque ele recebe vantagem para um ato ilícito, né? Ou seja, receber vantagem para provar um projeto lesivo ao meio ambiente, para liberar um produto que não poderia, né? A gente teve uma operação aqui no Rio de Janeiro, com uma delegada aqui bem conceituada, né? Não estou fazendo juízo de culpa, que ela liberou ali para a organização criminosa, a segunda denúncia, né? Liberou as máquinas de caça-níquel, não era para ter ali, eu sei que conseguiram ali resolver tudo isso. Então, seria a corrupção ativa própria, ou seja, a conduta já parte com nada ilícito, mas essa classificação é muito importante que ela cai, né? Às vezes a SERP vem, se a conduta é verdadeira, descreve toda, mas aí bota a corrupção própria num ato lícito, aí você vai lá, é um ato de corrupção. E às vezes troca também com ato ilícito, colocando um ato lícito, colocando a imprópria, e um ato ilícito, colocando a corrupção própria. Então, é muito interessante essa questão de conceito, né? O delito, né, a consumação se dá no momento, né, que é a solicitação da vantagem, quando recebe, quando acaba a promessa de vantagem, né? Agora vamos ressaltar alguma coisa aqui interessante, né? É importante você ressaltar que, assim como no caso de exceção à teoria monista, né, é mais um caso de exceção à teoria monista do artigo 29, porque você vai ter ali a conduta dos partícipes, a conduta de pessoas que estão na mesma, totalmente diferente do núcleo penal, né? A regra no direito penal, isso é uma regra rígida com pouquíssimas exceções, essa daqui é uma. É no sentido que todo indivíduo que concorre para o crime incide nas suas penas, né? Na medida de sua culpabilidade, artigo 29 do CP que eu já falei. Agora, na parte especial, propriamente dito, na legislação extravagante, alguns vai ter essa cisão, né? No caso aqui, você vai punir a conduta do funcionário público no artigo 317, e quando tiver do particular, quando ele solicitar, né? O funcionário público você vai ter no artigo 333, né? Então, a corrupção passiva, né, ela independe da ativa, né, da figura solicitar, ela não depende. Então, já na forma receber e aceitar, a conduta inicial é do particular. Então, você observa o seguinte, há casos que eu tenho a corrupção passiva sem a ativa, quando eu peço, né, quando eu solicito. Quando eu aceito, eu recebo, aí é a junção. Então, você dá uma olhada nisso, dá uma organizada, tá? A forma receber, né, e aceitar o particular quem oferece, né? Então, nessa situação, o servidor, ele só aceita. Uma coisa que está até nos crimes um estudo meu sobre temas aprofundados, tem aí no canal, sobre o princípio da insignificância, da bagatela, que a gente esmiuaça tudo, né? Aqui não cabe, né, o princípio da insignificância ou da bagatela, tá? Não cabe, porque é crime contra a administração pública, né? O STJ não aceita, né? Então não tem aceitação. Agora, na corrupção ativa, né? Ou seja, quando é o particular,
tipo penal de corrupção ativa, né, não se existe, né, não exige que a comprovação de que a vantagem devida solicitada foi aceita, né? Então, para retardar essas coisas, mas mesmo assim também não temos, tá? Eu acho que eu vou dar uma parada por aqui. Não, vou dar uma caminhada, tem 30 minutos, só para a gente fechar, né? Essa questão. Outra questão interessante, né, que a expressão ato de ofício, retardar ato de ofício, ela só aparece no artigo 333, e não vai aparecer no 317. Então, cuidado, você tem que ler a letra da lei. A expressão retardar ato de ofício, ela vai estar remetida no artigo 333, ela não vai estar no 317 também. Agora, outra questão também é a modalidade privilegiada, né? Então, na questão do parágrafo primeiro, né, e no parágrafo segundo, merece atenção. Primeiro, parágrafo primeiro, nós vimos a questão de aumento de pena. No parágrafo segundo, né, a gente vai ter do artigo 317 a figura da corrupção passiva privilegiada. O que seria isso, professor? O funcionário, ele age com uma menor probabilidade, ele só cede o pedido, né, a influência de outro. Quem trabalha na administração pública, às vezes a pessoa chega, olha, pô, eu sou aqui, principalmente, né, eu tive casos de secretários, né, de pasta de educação, esses secretários sofrem muita força de deputados, ou se for secretaria de município, dos vereadores. E muitas das vezes eles pedem coisas, né? E ali você sabe, são pessoas influentes, né? Às vezes são algumas pessoas. Então ali você, de uma maneira, você cede alguma coisa que não seria interessante. Então é uma figura totalmente diferente do ato de solicitar. Por isso que chama de privilegiado, ou seja, o privilégio. Tendo a figura do privilégio, você tem, obviamente, uma pena menor, né? Crime material, para você ver, não é um crime formal, né? Se mostra necessária a produção do resultado, tem que ter o resultado ali, né? O resultado naturalístico. Ele é bem diferente da prevaricação, a gente vai trabalhar um pouquinho à frente, tá? Porque na prevaricação, o funcionário, né, tem um fim especial de agir, ou seja, ele quer satisfazer o interesse pessoal. Na, na questão da corrupção privilegiada, não existe isso, ele cede por influência, né, o pedido de terceiro, ele seria fraco, né? Os crimes são de ação pública incondicionada. Para não ficar grande, eu vou dar uma fechada aqui, tá? A gente vai estar fechando aqui no hoje. Eu queria agradecer a você. A gente vai estar gravando as outras aulas, 318 em diante. Queria pedir que você, que pode, né, que queira também, né, que curta, compartilhe, né, se inscreva no canal dessa força. A gente vai estar continuando no artigo 318 em diante, tá? Um forte abraço.